que é uma aplicação da ciência de dados? Existem algumas, né? O cientista de dados, ele trabalha na empresa naquilo que eu chamo do pipeline da ciência de dados, né? Então, ele trabalha desde a parte da conexão com os dados até a entrega de um sistema preditivo, até a entrega de um trabalho de um sistema de recomendação e por aí vai. Né? Então, de ponta a ponta, é isso que um cientista de dados faz. Mas desse zero a esse sistema, o cientista de dados ele pode fazer muitas coisas, mas muitas coisas. Até mesmo a entrega de alguns dashboards como esse de KPI para a empresa trabalhar. Eduardo, então você está querendo me dizer que um cientista de dados pode fazer um trabalho de um analista de dados? Sim, inclusive é uma das coisas que eu mais falo aqui. Cada vez mais estão sendo exigidos conhecimentos para as pessoas que trabalham com análise de dados. Né? Porque o cientista de dados, a gente vai falar sobre até onde o analista de dados vai, mas de antemão, o cientista de dados, ele tem o trabalho do analista de dados, mas ele ainda entrega algo a mais, né? Ele tem o trabalho de conhecer metodologias preditivas com machine learning, deep learning, para enriquecer ainda mais o que talvez seria só um quadro de diagnósticos como um BI. Tudo bem? Então, o cientista de dados ele vai um pouco além. Então, a entrega do trabalho de um cientista de dados, ela muitas vezes passa por entregar um dashboard, Eduardo? Sim. Entregar um gráfico, Eduardo? Sim. Entregar uma análise, seja por meio de uma estatística descritiva, fazer teste de hipótese? Sim. Mas ele vai muito além. E por ir muito além, e pelo fato das empresas estarem cada vez mais conhecendo o poder da inteligência artificial, elas estão exigindo mais dos profissionais das empresas. E aí ela olha para um analista de dados e fala, bem analista de dados, tem um trabalho aqui com machine learning, será que... E aí, duas coisas acontecem. Ou o analista de dados começou a mexer as perninhas para trabalhar e conhecer a ciência de dados e trabalhar com um cientista de dados, como um cientista de dados, ou a empresa vai lá e contrata um cientista de dados também para assumir essa parada. Então, é isso que tem acontecido no mercado, eu tenho visto isso diariamente, eu falo diariamente porque eu tenho alunos espalhados aí pelo mundo inteiro, né? Eu ajudo essa galera de uma forma diferenciada, estou ali junto, estou participando do processo seletivo com eles, então eu estou vendo o que está acontecendo em real time, as coisas estão acontecendo, né? Eu estou em contato com a galera, eu estou mentorando eles e ao mesmo tempo estou trazendo aqui aquilo que está acontecendo nas empresas, independente se é aqui, se é na Irlanda, se é no Japão, é o que tem acontecido e eu estou trazendo aqui para você. Tamo junto? Isso é uma parada séria, tem acontecido e tem acontecido com uma frequência cada vez maior. A necessidade de se conhecer de machine learning e deep learning, ela tem crescido muito e é para isso que eu tô aqui. Eu quero levar você de um nível onde você passe a ganhar mais de R$ 8.000 como cientista de dados. E o cientista de dados, ele é o cara que está entregando mais do que um analista de dados. Tamo junto? Beleza? Vamos aprender essa parada? Então, ótimo. Cara, então quando eu falo de aplicações de ciência de dados, eu quero falar para você o seguinte, ó, a gente pode entregar um sistema onde a gente está fazendo, por exemplo, um sistema preditivo mesmo, então imagina que você queira fazer um trabalho para ajudar na precificação de um produto da empresa, né, e esse preço desse produto da empresa, ele depende de algumas variáveis, é um preço variável, mercado, oferta e demanda, porém, foi institucionalizado pela empresa que... Então, imagina lá, aí a pessoa quer vender um produto natural e esse produto lá para, sei lá, nutrição bovina. Vou dar um exemplo que eu peguei esses dias, né? Então, fica mais fácil. E aí o preço desse produto, ele tá lá, ele tem um preço específico, mas ele pode variar de acordo com a oferta e demanda, de acordo com o cliente, por aí vai. Só que você quer otimizar, você quer dar uma estratégia para os vendedores para que eles possam empregar o valor real dada a situação de onde ele está vendendo, do contexto que ele está vendendo, da estratégia da empresa, né, da estratégia do segmento, da região onde ele está. E aí você desenvolveu um modelo preditivo que vai otimizar a precificação exatamente considerando todo esse espectro de coisas que aconteceram. Então, você, cientista de dados, foi lá, entregou um sistema onde ele vai vender lá um produto de nutrição bovina, ele não já vai lá negociar com o cara. Ele já sabe de antemão qual seria o melhor preço estratégico, dada a região onde ele está vendendo, dado o mês, dado, sabe, várias features que a gente chama, várias variáveis que interferem na precificação e não só a oferta e a demanda. Olha só ele colocando aqui
a estratégia da ciência de dados aplicada ao contexto do negócio da empresa, né? Então ele foi lá, desenvolveu esse sistema e hoje os vendedores fazem o quê? Antes de vender, eles colocam ali quais são as variáveis mais importantes, que aí depois você descobre que você desenvolveu uma metodologia com algoritmos de machine learning, onde você descobriu quais eram as melhores variáveis para definir qual era o preço do produto. Entendeu? Então, lá você entrega agora um sistema onde o vendedor vai colocar os valores, né? Então, ele coloca os locais e vai ter o valor ideal, né? O preço ideal do produto. É claro, não precisa ser o preço fixo, né, Eduardo? Não, aí depende da estratégia da empresa, né? Pode ser também um direcionador, pode ser um piso, né? Onde, cara, abaixo disso eu não vendo. Cara, são várias coisas. Inclusive, eu fiz isso muitas e muitas vezes. Não só ajudando ali no processo de desenvolvimento, mas avaliando, validando, enfim, várias formas, tá bom? E hoje, no meu trabalho como consultoria também, né, eu também faço essa parte de freela, de dar consultorias para as empresas também, eu também faço essa parada. Então, o que eu tô falando para você agora é o que de fato está acontecendo no mercado, tá bom? Então, a gente entrega, isso é um trabalho que um cientista de dados pode fazer, ou como cientista de dados, ou como freela também, ou como consultor, ou seja lá o que for um cientista de dados fazendo um trabalho à parte. Beleza? Então, esse é um exemplo de aplicação de ciência de dados. Mas que mais, Eduardo? A gente falou sobre o dashboard, mas a gente pode entregar também sistemas de recomendação. Meu mouse vai acabar a pilha logo agora, ó, que dó. A gente vai fazer sistemas de recomendação, a gente pode fazer agrupamento de clientes, a gente pode fazer agrupamento de produtos, a gente pode fazer agrupamento de lojas também. Imagina que você tenha lojas ou sei lá, como banco, né? Banco tinha várias agências e você quer arrumar uma estratégia diferenciada para que você trate esses lugares de forma que sejam parecidas com com os outros departamentos. O que você está querendo? Você está querendo aplicar uma estratégia onde você trate boi branco que nem boi branco, boi preto que nem boi preto, saca? Tipo, porque a forma como você interage com determinadas dependências, elas podem ser de formas similares. E isso otimiza tudo, otimiza custo, otimiza estratégia para aumento de vendas, tá bom? A gente vai falar sobre isso aqui. Olha só, quando a gente visualizou aqui quais os problemas que as empresas querem resolver, né? E é aí que eu entro nessa parte de quais os problemas as empresas querem resolver. Geralmente elas fazem mais ou menos assim, cara. Eu preciso aumentar as minhas vendas, beleza? Então, ó, toda empresa quer aumentar as vendas, ela quer diminuir os seus custos, então ela quer falar assim, cara, eu tô com um problema, meus custos estão muito altos, eu preciso diminuir esses custos. Como que eu posso fazer isso? E para manter a escala, o crescimento, ela quer descobrir como que ela aumenta a base de clientes. E para ela fazer essas três coisas, o que ela precisa? Ela precisa encontrar aquilo que a gente chama de pipeline da ciência de dados. Ela encontra um cientista de dados para desenvolver metodologias tanto para aumentar a base de clientes, para conhecer melhor a sua base de clientes, para sugerir clientes novos. Que mais? Voltando agora para o lado do custo, para otimizar o seu custo fixo, para otimizar o custo variável da empresa, para cortar custos, inclusive quando for necessário, né? Mas tudo por meio de metodologias preditivas, onde não precisa ficar simplesmente tomando a decisão só porque tem que haver um corte ou só porque tem que diminuir porque o orçamento está apertado. Não, é com estratégia, porque quando o cientista de dados está ali, ele ajuda a tocar nos pontos estratégicos. E pontos estratégicos são perenes, né? Pontos estratégicos são perenes. Por quê? Porque você está tomando uma decisão com base em algo que está acontecendo, com base em fatos e dados, não é simplesmente com achismo. E talvez isso é que seja o maior valor do cientista de dados. E por isso que as empresas estão atrás desses caras. Porque com esse conhecimento você é capaz de fazer isso. E para aumentar as vendas, aumentar os lucros, né? Cara, você também tem estratégias onde você
melhora a eficiência da distribuição dos produtos nas lojas, melhora a eficiência não só da distribuição dos produtos, mas às vezes da qualidade do processo de vendas. Às vezes você melhora o processo de treinamento das pessoas que estão encarregadas por vender o seu produto, simplesmente porque você descobre entre aspas, né, por meio da sua análise, que existem padrões positivos, né? A empresa ela pode estar caindo de mal a pior, mas ela tem algumas coisas que se destacam. E o cientista de dados, ele tem exatamente essa pegada massa que é, ele olha um grande volume de dados, mas ele não fica ali olhando a parada de forma granular. Ele tem estratégias para mostrar o que é granular de forma mais consolidada, né, de forma agrupada. Então, ele tem o conhecimento de mostrar essa parada de uma forma diferenciada e mais, ele tem conhecimento de ajudar naquilo que é preditivo, naquilo que é inferência. Tudo bem? Então, essa é a grande sacada aqui do poder do cientista de dados. E por isso as empresas estão atrás desses caras.